Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma das minhas videoaulas. Hoje nós vamos continuar falando sobre os custos de mão de obra direta. Já mostrei um vídeo para vocês com alguns conceitos importantes, já mostrei um vídeo com 2 exemplos e agora vamos para o nosso terceiro vídeo com os exemplos 3 e 4, que abordarão uma estimativa dos cálculos de custo de mão de obra direta com base na semana inglesa, ou seja, uma semana de trabalho de 5 dias. Exemplo 3, então. Vou colocar basicamente o mesmo enunciado que eu coloquei para os exemplos 1 e 2, justamente para que a gente possa compará-los, tá? Ou melhor, comparar a sua resolução. O departamento de produção de uma empresa possui funcionários que trabalham com salários equivalentes a R$ 9,00 por hora. Seu regime de trabalho é de 44 horas semanais e entre faltas e feriados eles deixam de trabalhar em média 15 dias por ano. Dá para trabalhar 44 horas em 5 dias? Dá, claro, divide essas 44 horas por 5 dias. Dá mais ou menos 8,8 horas por dia. Pode ser assim. O 8,8 horas por dia, se não me engano, equivale a 8 horas e 48 minutos por dia. É uma alternativa. As contribuições recolhidas sobre o valor do salário são 20% para o INSS, 8% para o FGTS, 5,8% para entidades como o SESI, SENAI, entre outras, e 3% de seguro contra acidentes de trabalho, totalizando mais uma vez 36,8%. Agora, vem o que se pede, considerando o sistema de semana inglesa, 5 dias de trabalho, portanto, e que o operário não pretende requerer o abono pecuniário, ou seja, não vai vender 10 dias de férias, como popularmente a gente chama, pede-se A. O tempo que o funcionário fica disponível para a empresa por ano, B. O custo total do funcionário por ano, e C. O custo médio de cada hora que o funcionário fica à disposição da empresa. Vamos lá para o cálculo do tempo trabalhado então. Nós temos 365 dias em um ano. Temos que nesse caso vão haver 96 dias de repouso semanal remunerado. Por quê? Como eu já expliquei no outro vídeo, a gente tem mais ou menos 52 semanas por ano, tá? Mas aqui nós vamos descontar 4 delas porque a gente espera que durante um dos meses do ano o empregado esteja em férias. Então, vamos considerar nesse exemplo 48 semanas de trabalho. Como nós estamos com a semana inglesa, que é 2 dias de trabalho, o número de repousos semanais remunerados vai ser 2 dias em 48 semanas, que nos dará 96 dias não trabalhados. Férias de 30 dias, porque nesse exemplo aqui, o trabalhador não optou pelo abono pecuniário. Feriados e faltas, vamos continuar considerando 15, que é uma estimativa da empresa, mas poderia variar. Fazendo a subtração, então, desses 3 itens, em relação aos 365 dias no ano, nós chegamos a 224, que é o número de dias em que o empregado fica à disposição do empregador. Agora, nós temos que calcular quantas horas ele fica à disposição do empregador. Como é que eu cheguei nesse número? Nós vamos calcular então aqueles 224 dias, né, que ele está à disposição, vezes 8,8 horas por dia, né, porque como eu disse para vocês antes, o empregador fica trabalhando em média 8,8 horas por dia, porque é 44 horas em uma semana dividido por 5 dias de trabalho. A partir de agora então vamos para os cálculos da remuneração dele. O salário, eu cheguei em 17.740,80 porque é o número de horas que nós calculamos ali, vezes R$ 9,00 por hora que ele recebe de acordo com o que está no enunciado. Repouso semanal, 7.603,20 porque são 96 dias vezes 8,8 horas em média por dia, vezes R$ 9,00 por hora de salário nominal, que foi estimado lá no enunciado. Férias, que são de 30 dias, porque ele não optou pelo abono pecuniário, vezes 8,8 horas, vezes R$ 9,00 por hora. Vejam que não muda quase nada em relação aos exemplos anteriores, apenas esses detalhes relacionados ao número de repousos semanais e ao abono pecuniário. 13º salário, vamos continuar estimando como um mês de trabalho, 30 dias, vezes 8,8 horas por dia, vezes R$ 9,00 por hora. Adicional constitucional de férias, R$ 792,00. Por quê? Porque ele equivale a 1/3 do valor das férias. Feriados e faltas, então,
que eu continuo calculando como 15 dias vezes 8,8 horas por dia, vezes R$ 9,00 por hora. Somando esses itens aí, eu chego em um subtotal de R$ 32.076. Mas eu tenho que calcular também, como já foi explicado antes, as contribuições sociais, que nesse caso aqui totalizam 36,8%. Então eu calculo 36,8% de R$ 32.076. Também poderia multiplicar 32.076 vezes 0,368, chegaria no mesmo resultado. Se eu somar então o subtotal que eu obtive com as contribuições sociais, eu chego em um custo total anual com esse funcionário de R$ 43.879. Agora nós vamos para o cálculo do custo efetivo mais uma vez. Vamos pegar esse custo total anual que nós acabamos de calcular e vamos dividir pelo tempo em que ele fica à disposição do empregador, que são aquelas 1.971 horas, 1971,20 horas que nós calculamos lá no início. Isso vai nos dar um resultado de R$ 22,26 por hora, em média, como custo efetivo, certo? Então, como nós já percebemos nos exemplos anteriores, o custo por hora é maior do que o custo nominal. O custo efetivo é maior do que o custo nominal. Nesse caso aqui, nós chegamos em um custo efetivo de R$ 22,26 por hora, mesmo que o custo nominal fosse de R$ 9,00 por hora, que é o valor que a empresa optou pagar para o funcionário conforme estava disposto lá no enunciado. Agora vamos para o nosso último exemplo, o exemplo 4, que é basicamente o mesmo enunciado de antes, com a única diferença que desta vez o operário pretende requerer abono pecuniário de férias, ou seja, dessa vez ele vai vender 10 dias de férias. Então, pede-se mais uma vez o tempo que o funcionário fica disponível para a empresa por ano, o custo total desse funcionário por ano e, por fim, o custo médio de cada hora que o funcionário fica à disposição da empresa. Vamos então começar calculando o tempo como da outra vez. São 365 dias por ano, isso vocês já sabem. Só que agora eu vou calcular o repouso semanal. Dessa vez eu mudo um pouquinho o cálculo do repouso semanal. Porque se eu considero que o empregado vai tirar 3 semanas de férias, ao invés de 4, como antes, eu tenho que aumentar um dia de repouso semanal. Ele vai trabalhar uma semana a mais, vai ter um final de semana a mais, se for o caso, né, para trabalhar. Então, ele vai ter 49 semanas de repouso semanal remunerado. Se são 2 dias, né, tendo em vista que é a semana inglesa, 49 vezes 2 dá 98 dias de repouso semanal remunerado. O próximo item são as férias, que agora diminuem para 20 dias porque ele optou pelo abono pecuniário. Feriados e faltas continuamos estimando como 15, que vão ser calculados da mesma forma, mas é uma estimativa da empresa, como eu já disse, pode variar. Portanto, a partir desse cálculo, deduzimos que o empregado fica 232 dias à disposição do empregador em um ano. Tá? Então, isso multiplicado pelas 8,8 horas de jornada de trabalho média por dia, nos dá um total de 2.041,60 horas disponíveis ao empregador por ano, certo? Que nada mais é do que 232 vezes 8,8. Vamos então para os cálculos relacionados à remuneração do empregado. Os salários dele, que vão ser calculados como o número de horas que ele ficou disponível, 2.041,60 vezes 9, que é o salário dele por hora. Depois o repouso semanal, que agora nós temos que cuidar que são 98 dias vezes 8,8 horas por dia, vezes R$ 9,00 por hora. Temos as férias, que agora são de apenas 20 dias, mas que continuamos multiplicando por 8,8 horas por dia, vezes R$ 9,00 por hora. O 13º salário, que apesar da mudança das férias, vai continuar sendo estimado da mesma forma. Lembrando que tudo isso é uma estimativa, né? Que ele vai ter um 13º salário que equivale aproximadamente um dia ao mês de trabalho, o que nos dá 30 dias, vezes 8,8 horas, vezes R$ 9,00 por dia. Temos o adicional constitucional de férias, popularmente conhecido como terço das férias, que a gente calcula pegando aquele 2.376 e dividindo por 3. É um terço, né? Mais os feriados e faltas, que são os 15 dias, vezes 8,8 horas de jornada média, vezes R$ 9,00 por hora. Somando todos esses itens, chegamos a um subtotal de 31.812. Em cima disso, temos que calcular a incidência das contribuições sociais, que nós já vimos que são de 36,8%. Então, multiplica o subtotal 1
por 36,8%, dá 11.706,82. Chegamos em um segundo subtotal, de 43.518 vezes 82, mas que dessa vez não é o total despendido com esse empregado, porque nós temos que considerar aqui o abono pecuniário, né? Ele vai trabalhar 10 dias a mais, 8,8 horas por dia, vezes R$ 9,00 por hora. Faz o cálculo do gasto por dia da mesma maneira que a gente fez nos outros itens. E consideramos também que vai ter que ser pago para ele o adicional constitucional de férias sobre o abono pecuniário, que é 1/3 desse valor do abono pecuniário, né? Multiplica por 1/3 ou divide por 3, tanto faz. Somando o subtotal 2 com esses últimos dois itens, temos R$ 44.574,82 de custo total anual. Com esse valor, nós podemos partir para o cálculo do custo efetivo por hora. Temos então esse valor total que acabamos de calcular, podemos dividir ele pelo tempo total que o empregado fica à disposição do empregador, que nós vimos anteriormente que era de 2.041 horas,60. Resultado dessa divisão é R$ 21,83. Ou seja, cada hora trabalhada custa efetivamente para a empresa R$ 21,83, mesmo que o salário nominal do empregado seja de apenas 9. E assim como no vídeo anterior, nós percebemos que esse caso em que o empregado opta pelo abono pecuniário, o custo efetivo é ligeiramente inferior do que o caso em que ele não opta. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção e até a próxima!